fraturar mandíbulas. Na verdade, essa aula a gente já fez alguns enquetes, a gente já deu essa aula em algumas situações, em acidentes e complicações, né? E hoje a gente está trazendo essa aula para apresentar para vocês como forma de explicar algumas coisas que podem ajudar vocês, caso vocês queiram, né, aprender como fraturar uma mandíbula. Existe a possibilidade, sim, mas existem as dicas que nós vamos precisar compartilhar aqui essa noite. Boa noite para você também, Wagner, seja bem-vindo. Todos que estão presentes, eu também agradeço aí a confiança e, ao mesmo tempo, o tempo de vocês de estarem aqui comigo. Se vocês não tivessem, possivelmente, eu estaria aqui sozinho e isso aqui teria muito menos graça, muito menos vontade de acontecer. Então, acho que a gente está numa situação que a gente pode conversar e falar sobre. E estou te vendo, viu, Bruna? Você riscando minha tela aí. E a gente falar sobre como fraturar a mandíbula. Bom, agora são 22 horas e 12 minutos e a gente vai começar então. Como eu disse para vocês, né? A gente tem aí uma curiosidade muito grande e um medo muito maior ainda sobre as fraturas de mandíbula. E eu diria para vocês que se tem uma arquitetura, se tem algo que foi bem dimensionado, que é bem estruturado para poder suportar os dentes, é a mandíbula, né? Mas a gente tem ainda possibilidades de ocorrer em uma fratura de mandíbula. E aí a gente vai então compartilhar isso com vocês e trocar essa ideia e vamos trabalhar em cima dela, ok? Bom, todo mundo está vendo a tela aí, então eu vou começar daqui a minha aula. E eu queria fazer então uma introdução só para a gente poder atualizar aí sobre acidente, imperícia e imprudência. Eu entendo que acidente é algo que ninguém deseja, que ninguém está afim de acontecer, mas acontece. Esse acidente, ele tem como exemplo um acidente de trânsito, né? Um acidente com uma faca, você está cortando ali uma carne de churrasco e a faca bate no dedo. Está cortando uma cebola e a faca bate no seu dedo. Eu não acredito que você vá cortar o seu próprio dedo com intenção, né? Então isso é um acidente. Existe a imperícia, existe a imprudência, e nós vamos ver onde esses três eles vão chegar, até onde eles vão levar a gente, porque quando a gente fala de complicações de cirurgia, nós estamos levando em consideração esses três pontos, né? A imperícia já é uma outra situação, e eu vou falar de cada uma delas, tá? O acidente ele é um evento inesperado, quase sempre ele é indesejado, que causa danos pessoais, materiais. E esses danos, às vezes, eles são recuperáveis. Eu creio que quando você bate um carro, você consegue muito bem reverter isso daí. Quando você corta a mão, você vai lá e dá um ponto e reverte isso daí. Se você, por acaso, tiver um problema de cair de moto, um acidente e fraturar um braço, você também consegue colocar pino. A mesma coisa, você consegue colocar placas na mandíbula e reverter esse problema. Então, ele reverte, né? Mas ele não acontece de modo intencional. Então, a gente precisa entender isso daí. Se os resultados dessa ocorrência eram previsíveis, ou seja, se você está trabalhando com uma faca e sabe que ela pode cortar, e mesmo assim você não se cuida para que você não venha cortar a mão, bom, aí isso daí já tem um outro nome, né? A gente fala que a pessoa está negligenciando. A mesma coisa de você estar andando de moto, você sabe que moto é um risco iminente, porque você está totalmente exposto, e mesmo assim você insiste em passar nos sinais vermelhos, sem frear, sem reduzir, sem sequer ter atenção para aquilo. Então, é fácil que você se envolva em um acidente por questões de negligência. Se eu sei, por exemplo, numa cirurgia de mandíbula para tirar um siso, que eu tenho ali o canal mandibular, perdão, o canal lingual passando por próximo do meu dente, e eu estou fazendo um corte com brocas rotatórias, instrumentos rotatórios, é muito possível que eu tenha um acidente caso eu não me previna com relação a isso, caso eu não proteja, caso eu não use um afastador para essa região. Então, assim, o acidente ele tem a forma de você calcular, né?
mas a pessoa ela precisa ter responsabilidade. Então, eu dificilmente consigo ver uma pessoa fazendo cirurgia sem responsabilidade. Isso aí nas nossas aulas, eu costumo dizer para os alunos que se você gosta de talvez tomar uma cerveja, tem a parte social da faculdade, e você gosta de participar disso, nos dias anteriores ao curso, geralmente nas cirurgias, eu peço para que os meus alunos eles se cuidem para não beber, porque geralmente por conta disso a gente tem os reflexos diminuídos, a gente tem as nossas transmissões do sistema nervoso reduzidas, e aí você acaba então diante de uma situação que poderia ser evitada, você acaba tendo alguns acidentes. Mas mesmo que isso não seja uma condição que você esteja preparado, eu já vi, já aconteceu em cursos que a gente participou e trabalhou, às vezes a lâmina de bisturi bate no tecido e corta a língua do paciente, ou corta o lábio, a comissura labial, né? Existem acidentes que podem acontecer e você precisa, então, reverter esse acidente. Dependendo do tipo de acidente que acontecer, você vai ter que parar a sua cirurgia. Assim funciona com tudo que a gente tem citado até aqui. Às vezes o acidente seu de moto é tão grave que nunca mais você volta a andar. Então, de acordo com a sua responsabilidade, se você usou capacete, se você para no sinal vermelho, então você é negligente, então você vai evitar muitos problemas, e esses problemas, então, você não vai ter como dor de cabeça. Bom, a imperícia já é um outro problema que, infelizmente, talvez pela própria condição, né, e falta de conhecimento, os dentistas podem se envolver. Então a gente chama de incapacidade, né, imperícia. A pessoa não é perita naquilo que ela faz, ela não é um perito naquilo que ela faz. Então ela acaba realizando uma atividade técnica, às vezes científica, e ela não tem, então, ela não leva em consideração a questão do saber, né? A gente, quando a gente pega o nosso conhecimento do livro, aquilo que você leu no livro, e você leva para a prática, você está transformando o que a gente chama de ciência em uma arte. E isso é todo o diferencial. Tem gente que sabe muito a parte teórica, mas na prática não tem uma boa vivência. E isso depende de treinamento. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa fazendo acrobacias, malabares, quando eu vejo uma pessoa fazendo manobras numa moto ou num carro, eu não acho que a pessoa, ela, de um dia para o outro, entrou dentro de um carro, subiu em cima de uma moto e saiu empinando, e saiu dando cavalo de pau, e saiu fazendo todas as manobras sem ter muito treinamento, né? Vizinho à minha cidade lá de Uberlândia, tinha um menino que pediu para o pai um jet ski, e o pai, com muito esforço, conseguiu comprar um jet ski daquele de andar em pé. Naquela situação, o menino tinha 7 anos e jet ski era um negócio muito caro. E esse menino, por insistência demais do pai, ele comprou. Equipou esse menino, foi para a beira de um rio que tem na cidade de Tumbiara e colocou o menino para poder rodar. E esse menino andando, com 15, 20 minutos, ele parou na beira do rio, virou para o pai dele e falou: pai, chega, cansei. O pai dele falou: não, você vai voltar e vai treinar. E esse menino teve que voltar e treinar até acabar um galão de gasolina. E nisso daí ele foi ficando muito bom naquilo que faz. Ele ficou tão bom que ele não pode entrar em competições de freestyle mais, ele só vai para fazer demonstrações. Ele hoje é um adulto, que é patrocinado pela Sinhá, e é um cara super perito naquilo que faz. Então, perícia é uma coisa que você, se você não tem, você pode adquirir. Não é só lendo, é lendo e treinando, praticando. Só muita teoria e pouca prática não vai te deixar perito em nada. Então, aqui a gente tem que deixar bem claro qual que é o sentido disso daí. Já a imprudência consiste na violação das regras. Quando o professor fala que existe uma condição para que você obedeça, que você faça, ele ensina alguma coisa pela experiência, ele está querendo precaver você de ter acidentes. Então, a precipitação, a questão da ansiedade é muito ruim nessa hora, porque às vezes por pressa de fazer alguma coisa, você comete algum tipo de erro e isso daí vai te gerar problemas, complicações.
Então, a gente precisa ter sempre um comportamento positivo, algo que vai te fazer realmente entrar para uma cirurgia com tranquilidade, sabe? Com bastante, eu diria, paz, para você resolver o problema do paciente e não trazer para o paciente um outro problema, né? Então, ser prudente, né, é manter-se ciente da sua condição, da sua capacidade de agir, né? Então, você pode evitar os acidentes, você pode fazer isso com consciência, então você vai fazer isso de acordo com o seu conhecimento. E aí uma característica fundamental da imprudência é que nela a culpa se desenvolve paralelamente à ação, ou seja, se por acaso eu vejo uma situação que não me é bem-vinda ou não me cheira muito bem, eu acabo evitando. E aí você pode virar e falar para mim que essa situação que eu não tenho segurança, que eu não tenho firmeza, eu recuso de fazer a cirurgia? Eu recuso de fazer a cirurgia. E aí você pode pensar assim, nossa, mas mesmo assim, com 20 anos de formação, você tem medo de fazer a cirurgia? Não, não é bem medo, é prudência que chama. Se eu vejo uma situação que não me é favorável, às vezes o próprio tratamento nem é tão complexo assim, mas ele vai me gerar um problema, uma complicação, eu evito. Então, em algumas situações, eu já neguei alguns tratamentos exatamente por essa questão de eu falo para todo mundo que eu faço muita cirurgia, eu opero muito, mas eu sou um cara que continuo ainda tendo medo. E o medo ele é inerente à prudência. Então, assim, eu preciso ter esse medo. Eu guardo esse medo comigo, mas eu não deixo de realizar aquilo que eu sei fazer. Então, assim, não existe rotina em cirurgia. Eu falo que as cirurgias elas se repetem bastante. Os procedimentos, a anestesia alveolar inferior, a incisão bem feita, a divulsão do tecido total, ela se repete. Ela até chega a ser uma coisa meio repetitiva. Porém, ela não se repete na integralidade das coisas e ela varia totalmente de paciente para paciente. E até no mesmo paciente, às vezes, você faz um lado e faz o outro lado e há uma variação nessa cirurgia. Então, assim, não existe uma cirurgia Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Eu nunca fiz uma cirurgia no mesmo paciente, às vezes, do mesmo paciente, na mesma mandíbula, de lados opostos que fossem na mesma situação. Então, eu não entendo isso como uma situação que a gente pode, então, deixar cair numa rotina. E isso eu escutei do professor Roberto Henrique Barbeiro, quando ele estava ensinando para a gente. Ele falou, olha, a hora que você deixar cair a cirurgia em rotina, você incorre numa situação de talvez cometer um erro, e esse erro aí vai ser uma questão de imprudência. Então, a gente precisa entender isso para a gente ter uma situação. E qualquer uma dessas situações que eu citei anteriormente, tanto o acidente, quanto a imperícia, quanto a imprudência, elas vão gerar uma complicação. E essas complicações são as complicações que a gente não quer ter no consultório. Existem complicações, gente, que são reversíveis, né? Ah, fraturou uma broca e eu não vi, essa broca ficou lá na mandíbula do paciente. Semana para trás a gente teve uma broca que foi tirada na mandíbula de um paciente que ficou pós-cirúrgico. Não foi um caso meu, mas eu acredito que seja um caso que pode acontecer com qualquer um. Na hora que você está fazendo a cirurgia, às vezes o sangramento, às vezes a dificuldade de visualização, às vezes a bomba vácuo está entupida, no final da cirurgia está todo mundo já cansado, o paciente cansado, e aí naquela hora todo mundo está morrendo de pressa, com muito mais pressa de terminar e de ir embora do que de ficar procurando uma broca que quebrou lá dentro. O ideal é que a gente fizesse a cirurgia e a gente tirasse essa broca, porque a gente sabe que se essa broca fica, vai gerar uma complicação para a gente. Então, a semana passada eu postei uma radiografia panorâmica com uma ponta de broca zecria que ficou para trás de um paciente, e a gente não tem que ter receio de falar isso. O que a gente tem que ter é atitude para resolver. E essa complicação, entre aspas, foi resolvida, e eu digo que foi resolvida por uma questão de bom senso, tanto por parte da paciente, que procurou a gente, não foi procurar outro dentista, por questão de confiança, por questão da própria memória dela da cirurgia. Ela virou para mim e falou, olha, Leandro, eu me recordo muito bem da minha cirurgia, foi há 1 ano atrás, e a minha cirurgia foi muito difícil.
Eu me recordo que o procedimento teve 2 ou 3 fraturas de brocas. Eu me recordo que nós demoramos em torno de 2 a 3 horas para tirar esse meu terceiro molar. Então, assim, por mais que a gente entenda que existem complicações que são facilmente resolvidas, mas, aí eu quero aqui abrir um parêntese bem grande, tem complicação que o paciente quer levar ao último ponto, então ele vai direto no advogado, ele busca todas vamos falar assim, né? Todas as suas defesas para provar que você fez alguma coisa por uma questão de imperícia, na maioria das vezes, ou por uma questão de imprudência, né? Então, eu sempre oriento e falo para os meus alunos que se a gente pode pensar nessas coisas antes da gente ter a complicação, a gente então vai fazer isso no momento certo. Existem várias situações que a gente tem que levam a complicações cirúrgicas ou acidentes nas cirurgias. Então, a gente tem acidente com uso de fórceps, bisturi, instrumentais com afastadores. Esses acidentes, eles podem ser tanto de tecido mole quanto de tecido duro. Então, aqui a gente vai falar de desgarramentos de mucosa, tecido mole, fratura de tuberosidade, tecido duro, fratura de coroa, tecido duro, fratura radicular, lesão de dentes vizinhos e arco oposto, quando você vai tirar um dente. Aí a gente tem aí no item 7, o nosso causa, vamos falar assim, de discussão dessa noite, para a gente poder falar sobre luxação e fratura de mandíbula. Lesão de lábios, introdução de músculos e seio maxilar de elementos dentários, experimentais, e por aí a gente tem. Abertura e comunicação de seio maxilar, penetração de raiz, implante ou dente no seio maxilar, abertura de cavidade nasal, penetração do dente ou implante nas vias respiratórias ou digestivas, lesão de partes moles, língua, lábios e bochechas, lesão do nervo e vasos alveolares inferiores. Então, se a gente for observar, nós temos aí várias ocorrências de acidentes possíveis de serem tratadas, e eu acredito que essa que nós escolhemos para discutir essa noite talvez seja a que mais me parece realmente instigante. E a gente vai, então, falar um pouquinho sobre elas. Como que a gente vai fraturar, então, uma mandíbula? Eu não quero deixar ninguém decepcionado com isso, mas eu pensei muito para poder montar isso daqui, para eu poder construir essa sequência para a gente poder entender. Eu consigo pensar na fratura de mandíbula como, por exemplo, não prevenir nada sobre as fraturas. Não pensar em nada que venha prevenir as minhas fraturas. Tipo, o paciente chegou na minha cadeira, eu vou lá, pego o paciente, sento ele na cadeira odontológica e anestesio e já parto para a cirurgia. Não penso em nada que eu possa fazer para poder prevenir. Planejar para quê? Para que eu vou planejar uma cirurgia? Não é fundamental, você vai evitar ocorrências e complicações. Para que isso? Para que planejamento? Para que você pedir um exame complementar para o seu paciente radiográfico de imagem? Né? Eu entendo que nós podemos fazer a cirurgia assim que o paciente chega no consultório. Para que anamnese? Para que perguntar se o paciente está em tratamento, se ele fez algum tratamento, se ele toma alguma medicação de reposição de cálculos? Para que você perguntar para o paciente se por acaso esse paciente tem uma osteoporose, se esse paciente ele tem uma diabetes? Para perguntar para esse paciente se ele já sofreu algum tipo de acidente, se ele já passou por algum tipo de cirurgia ortognática? Para que isso? Para que nós vamos perguntar para o paciente isso? Para assombrar o paciente? Eu acredito que isso aí é desnecessário. Se você tem interesse em fraturar uma mandíbula, não faça nada disso. Realize todas as cirurgias pelas quais você precisa pagar suas contas. Esquece do paciente, vê quanto que você vai cobrar e senta o pau. Faz a cirurgia, anestesia o paciente, corta o osso, corta dente, corta mandíbula. Para que você vai economizar na broca, gente? Para que você vai cortar só 2 milímetros de osso, fazendo uma canaleta ao redor do dente? Para que você vai rebaixar a coroa até você enxergar a coroa do dente que deseja ser removido? Por que você vai cortar só a coroa? Corta o osso da mandíbula todo. O dente que você vai tirar, você quer tirar ele inteirinho, bonito, né? Você guardar de recordação. Para que você vai cortar esse dente? Aí você vai tirar osso ao redor do dente? Olha só o espaço que o dente às vezes ocupa já é uma linha de fratura muito possível que aconteça
numa condição pós-operatória. E aí você vai pegar e desgastar mais osso ao redor desse dente. Então, assim, eu acho que você não tem limite. Vai lá, faz essas cirurgias todas. Broca Zecria em tudo, broca 702, 703, quanto mais larga a broca, quanto mais você cortar osso, melhor. Mais fácil você tirar o dente, ótimo, maravilha. Mas é mais fácil você fraturar a mandíbula também. Então, assim, por que eu vou medir, para que eu vou ter cuidado na hora que eu estiver cortando o osso? Se eu quero fraturar a mandíbula, para que eu vou cortar o dente? Eu quero o dente inteiro. Não faz sentido. Então, nós temos que preocupar com as estruturas remanescentes. Mas, nesse caso, você pode virar e falar assim, não, eu não quero estrutura remanescente. Eu quero acabar com esse osso aqui, desse ângulo da mandíbula. Eu quero ir até lá perto do nervo alveolar inferior com a broca. Eu quero tirar tudo. Não estou querendo deixar nada aqui. Realizar histórico médico adequado. Eu fico pensando, então, se você quer, então, incorrer no risco de ter uma fratura mandibular, eu acho que é desnecessário. Perguntar se ele toma alguma medicação para reposição hormonal. Para que isso? Estar em posse de exames de imagem adequado. Poxa, o paciente fez uma radiografia lá, você não enxerga nada. Você não tem visibilidade de nada. Você não sabe até onde a raiz vai, você não consegue ver o canal alveolar inferior, você não consegue ver nada. E aí, o que você vai fazer? Faz a cirurgia isso mesmo. Por que você vai pedir para o paciente fazer outra? Tomografia vai ajudar em quê? Ver que tamanho que é esse dente, que tamanho que é essa raiz. Qual é o objetivo disso? Né? Então, assim, eu acredito que se você tem como conhecimento os princípios cirúrgicos de cuidados de irrigação de broca, de incisão, de divulsão de tecido, aí o professor fala que você precisa aplicar isso na cirurgia e você, não, isso aí é bobagem. Isso aí, professor, não tem significado nenhum. Para que eu vou aplicar isso daí? Né? Uma ladainha danada. Mas, gente, quando a gente está falando de princípios básicos, quando a gente está falando de princípios cirúrgicos básicos, é que eles são aplicáveis para todas as cirurgias. Quando a gente vai cortar osso, a gente precisa irrigar o osso. Quando a gente vai tirar o osso do paciente, a gente precisa ser comedido na remoção de osso. Não dá para você pegar a broca, fechar o olho e mandar a broca em tudo. Então, algumas coisas, elas repetem na cirurgia periodontal, elas repetem na cirurgia oral menor, nas cirurgias de implante. Então, assim, eu não vejo sentido em desobedecer isso. Como princípio, é algo que a gente fala, poxa, lá em casa, meus princípios são esses. Eu aprendi do minha avó, do meu avô, a tratar as pessoas dessa forma. Eu aprendi a dar bom dia para as pessoas. Eu aprendi a respeitar as pessoas. Assim funcionam os princípios dentro da cirurgia. Você aprendeu a anestesiar bem o paciente, a respeitar a dor do paciente, a ter cuidado com o paciente para que ele não venha ter nenhum tipo de problema durante a cirurgia e até mesmo pós-cirúrgico. Então, isso é princípio. Isso é algo que, tipo, a gente fala, trouxe de berço, né? E, às vezes, você não tem oportunidade de ter esses princípios bem ressaltados na graduação. E aí você fala assim, nossa, será que se eu fizer uma cirurgia, tirar um terceiro molar, eu vou, então, incorrer numa situação de fraturar, conseguir fraturar uma mandíbula? É isso aí que a gente está discutindo. Muito possivelmente, se você quiser fraturar uma mandíbula, esquece os princípios cirúrgicos. Esquece a broca 701, 702, usa logo uma 703, usa logo uma broca 7, 8, sei lá, uma broca grande, larga, você vai tirar bastante osso no ramo da mandíbula, né? E aí, existem outras situações que podem acontecer, e eu diria para vocês que o mais fácil seria de acontecer isso pós-cirúrgico, a fratura de mandíbula, né? Você passar a cirurgia, você conseguiu fazer a remoção dos dentes que você tinha em questão, e essa remoção de dentes você não faz o pós-operatório direito, você não passa para o paciente que qualquer tipo de força que ele fizer na região anterior, principalmente, quando ele morder, a parte onde ele fez a cirurgia, onde você tirou o dente aqui atrás, ela pode se tornar uma parte friável, sabe? Então, assim, é importante que o pós-operatório seja passado com bastante cuidado para o paciente. Não interessa se a cirurgia demorou 40 minutos, se ela demorou 1h30 ou se ela demorou 2h30. Eu costumo ensinar para os meus alunos que quanto mais tempo o procedimento demorar, mais motivos você tem para cuidar desse paciente.
mais cuidado você precisa ter para que esse paciente não tenha nenhuma complicação pós-cirúrgica. E aqui, eu abro um parênteses para dizer para vocês que durante a cirurgia de terceiro molar, dificilmente você vai conseguir fraturar uma mandíbula, a menos que você não siga os princípios cirúrgicos, que você não tenha um planejamento, que você não tire a área que está impactada do dente, que você queira usar a sua força total para poder tirar o dente. No curso que a gente aplica, a gente acaba tendo muito mais alunas mulheres fazendo cirurgia de terceiros molares do que homens. Eu acredito que isso seja normal da odontologia no Brasil inteiro. Se eu estiver errado em algum lugar desses que vocês estão aí, coloca para mim, não. Aqui na minha sala tem mais homens do que mulheres. Eu acredito que essa é uma situação que no Brasil inteiro tem mais mulheres em sala de aula do que homens fazendo odontologia. E aí a gente tem às vezes essa questão, será que eu vou dar conta de tirar um siso? As alunas todas perguntam isso, né? E a gente tem vários depoimentos na nossa página do YouTube de alunas, a gente tem alunas que estão fazendo o curso, a gente ensina técnicas para as nossas alunas que a gente mostra para elas que não existe necessidade de força. O que você precisa fazer é um bom planejamento. O que você precisa fazer é uma boa visualização da sua cirurgia. É um bom sugador, é um bom auxiliar, é um bom instrumental para você cortar o dente, para você remover o osso ao redor do dente. E raramente a gente fala que um dente não vai ser extraído por questão de força, que você não tem força para tirar esse dente. Às vezes o paciente até se intimida quando ele vê um dentista ou um profissional que vai fazer o dente dele muito grande, forte, né? Aquele cara que faz academia, musculoso e tal, ele intimida, porque ele fala assim, esse cara vai arrancar minha mandíbula. Se ele achar que ele vai fazer a cirurgia pela questão de ter força, muito possivelmente ele realmente pode quebrar essa mandíbula. Mas eu diria para vocês que mesmo uma moça com o braço fino, com uma estrutura bem mais frágil do que o rapaz citado no caso anterior, ela também tem condições de fazer essa cirurgia. Remover um vestibular impactado, ainda que ele esteja no ângulo da mandíbula, e ele tenha uma raiz comprida, e ele esteja próximo ao alveolar inferior, se você obedecer a visualização de imagens, se você obedecer a utilização de brocas, se você obedecer às situações que você previne a fratura, dificilmente você vai conseguir fraturar uma mandíbula. Isso daí é uma situação que eu, em 20 anos, sinceramente, pensei nisso por muito tempo e hoje eu diria para vocês que é uma situação rara de acontecer na mandíbula. A gente costuma chamar essas situações de... O cara que faz isso no nosso meio, a gente fala que o cara ele é um tigrão, ele é o cara da odontologia, porque conseguir fraturar uma mandíbula fazendo um terceiro molar é você realmente, de fato, desobedecer tudo aquilo que a gente falou para trás. Não ter uma boa documentação, não fazer um planejamento, você abolir tudo isso dos seus métodos pré-operatórios e partir para a cirurgia direto. Você, de repente, você nem conhece o paciente, você nem viu a radiografia nem nada, você só senta o paciente na cadeira e vai operar esse paciente. Esse paciente você tem chance, então, de trazer para ele algum tipo de sequela, algum tipo de problema. Então, eu pensei muito como fraturar uma mandíbula e eu lembrei de um caso de um colega, quando eu estava na especialização de implante, ele, bucomaxilo, ele contou um caso que foi um caso que me deixou intrigado. Ele disse que no Exército, ele como segundo-tenente, foi fazer uma cirurgia de um capitão, um coronel. E esse cara tinha muito medo de fazer os terceiros molares e pediu para ele para fazer no hospital. E no hospital você faz com o paciente totalmente sedado. E esse paciente totalmente sedado, ele não tem respostas para quando você faz força. E nesse caso ele disse que preparou a cirurgia, ele preparou o instrumental, o paciente sedado, ele cortou o osso, cortou tudo, e o dente impactado, e o dente difícil de sair, e ele fez força. Ele fez força suficiente para fraturar um lado da mandíbula. Quando ele fraturou um lado da mandíbula, ele observou que tinha fraturado um lado da mandíbula,
e se preocupou. E quando ele se preocupou com isso, ele foi e falou, bom, mas aqui eu já vou aproveitar que eu estou com essa mandíbula fraturada e vou colocar placas. E aí você para pensar, tá, e se não é um bucomaxilo? E se não sabe fixar placas? Se esse paciente não está sedado? E eu comecei a pensar nisso tudo, e eu comecei a perceber que, estando o paciente consciente, estando o paciente somente anestesiado, dificilmente a gente consegue fazer essa remoção ou tirar esse dente de uma maneira que você vai levar junto a uma fratura mandibular. Esse cara, na mesma cirurgia, com o paciente sedado, ele foi aproveitar para tirar os 4 terceiros molares. E o que aconteceu? Ele conseguiu, então, fraturar o outro lado da mandíbula. E eu pensei muito tempo sobre isso e falei, puxa vida, esse cara conseguiu fraturar os 2 lados da mandíbula. E eu já percebi que quando você faz um pouquinho mais de força para um paciente que ele não está totalmente sedado, o próprio paciente ele esquiva da dor. Porque ele sente dor quando você faz força na própria articulação. Então, assim, para a gente chegar no ponto de fraturar uma mandíbula, é importante que a gente pense em todas essas situações. Então, assim, bilateral, muita força, muita exposição à retirada de tecido ósseo, criação de áreas friáveis e, dessa maneira, eu acredito que a gente pode conseguir fraturar uma mandíbula. E eu penso nisso sempre que eu vou fazer uma cirurgia. Eu até coloquei um caso clínico nessa semana para a gente poder observar. E eu não discuti o caso clínico, eu deixei para a gente conversar sobre ele aqui. E esse caso clínico apareceu no meu consultório odontológico através de um paciente que nos procurou para fazer a remoção dos dentes. E o fator causa pelo qual ele procurou a gente, podem acreditar vocês, é porque ele sentia muita dor de cabeça. E a dor de cabeça que ele sentia, ele não sabia o que era. Ele já tinha ido ao médico, ele já tinha feito vários exames, ele já tinha feito eletroencefalograma, ele já tinha feito vários exames para ver sinusite, e o médico não sabia o que era que estava acontecendo com a dor de cabeça dele. E aí a gente vendo ele, né, o próprio paciente, vendo o eletro dele, ele percebeu que, além dos dentes normais da cavidade, ele tinha alguns dentes posicionados em mandíbula. E ele fez, então, uma busca de investigação com o dentista. E ele procurou a gente e a gente veio, então, a solicitar a tomografia. E, para nossa satisfação, para o nosso bel prazer, a gente encontrou, então, 3 elementos numa mesma mandíbula, e esses elementos com raiz formada, com proximidade do canal alveolar inferior. E aqui eu chamaria a atenção de vocês, não só para isso, mas para algumas questões que a gente vai observar na tomografia em cortes. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai olhar o corte tomográfico, e aqui se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos cortes, eu gostaria que vocês observassem que o dente, ele praticamente, ele vai de um lado até o outro lado da mandíbula, quase pega a base da mandíbula. Do mesmo lado, eu tenho outro dente aqui, ó, do lado aqui, ó, que também está fazendo a mesma posição. Bom, se a gente imaginar então que quando eu tiro um dente, eu tenho um espaço vazio, essa era uma cirurgia pronta para que o paciente tivesse um problema de fratura mandibular. E com o auxílio do professor Castelo, ele orientou e aconselhou que a gente fizesse essas cirurgias com bastante tempo entre uma e outra. Então, assim, nós poderíamos remover esses 2 elementos do lado direito do paciente numa mesma sessão. Poderia, não teria nenhum tipo de problema. Mas eu aumentaria o meu risco de fratura muito grande por questão exatamente disso, de querer fazer a remoção de uma vez só e criar uma área muito grande friável. Essa área grande friável, além de tudo, ela tinha uma proximidade e uma intimidade muito grande com a questão do canal alveolar inferior. Então, assim, se a gente observar
essa tomografia aqui no corte 5, a gente vai perceber que o canal alveolar ele está praticamente em intimidade com as raízes dos dentes. Opa, perdão, esse aqui ficou meio feio aqui. Bom, então, o que eu preciso fazer numa cirurgia dessa? Planejar. Qual vai ser a minha estratégia? Porque quando a gente fala em fratura de mandíbula, às vezes a gente pensa na fratura de mandíbula só em região posterior. E nesse caso aqui, ó, se eu consigo fazer os dois dentes numa sessão só e no meu entusiasmo eu faço isso, possivelmente eu iria me incorrer em problemas. E eu, assim, é igual eu falei para vocês, eu gosto muito de fazer cirurgia, eu sou apaixonado por fazer cirurgia, mas eu gosto muito de também dormir. Então eu não gostaria de dormir e ter esse tipo de preocupação na minha cabeça. Então o que eu fiz? Eu fiz uma cirurgia de cada vez, eu fiz a remoção desses dentes separados, né? Eu não fiz tudo de uma só sessão, vamos dizer assim. E fazer isso tudo de uma só sessão significaria aumentar o meu risco, né, de fratura, porque eu vou aumentar minha linha de fratura. Então, desse lado, a gente propôs a fazer só uma parte da cirurgia, né, só um dente, só um elemento desse lado por vez. Esse elemento a gente fez ele e aguardou uma cicatrização de aproximadamente 90 dias para fazer o outro. Enquanto isso, nesse intervalo, eu poderia fazer o outro lado, né? A outra cirurgia. Aqui é uma outra tomografia do mesmo lado. Deixa eu dar mais um zoom aqui para a gente enxergar direito. Aqui. Esse aqui foi o que eu mostrei agora, anterior? Não, foi. Desculpa. Vamos passar aqui para frente. Vamos. Esse eu já fiz. Vamos lá. Opa! Olha só. Olha só. Chegou o cortezinho que eu tinha separado aqui. Vamos dar mais um zoom aqui. Olha só, isso aqui que eu falo para vocês, ó. Observem que esse dente, ó, ele está entre um dente e outro, ele ocupa praticamente toda a espessura mandibular, tá? Vocês poderiam estar se perguntando, Leandro, mas esse tipo de extração dentária, ela é muito difícil? Eu diria para vocês que, relativamente, a dificuldade maior dela está com relação ao que nós desejamos cuidar. Então, se eu falar para vocês que fazer uma cirurgia nessa situação, onde o canal alveolar inferior está praticamente do lado do dente onde você precisa remover, é dizer para vocês que não tem perigo nenhum. E é mentira. Além de eu criar uma área enorme aqui nessa parte vermelha circulada, que ocupa praticamente a mandíbula inteira, nesse caso aí, criando uma linha de fratura, eu ainda tenho o canal alveolar inferior aqui embaixo. Então, assim, no nosso planejamento, nós tiramos um dente, nós não tiramos os dois dentes, a gente tinha dente dos dois lados, a gente precisava fazer os dois dentes do mesmo lado, só que a gente pensou naquilo que fosse mais seguro para a gente realizar. Então, nós não tiramos esses dentes juntos, nós aguardamos isso, ficamos, então, 90 dias esperando esse lado direito para poder partir para a segunda parte da cirurgia, que era tirar o outro dente. Então, nesse caso aqui, fazia diferença para nós tirar o interno, vamos chamar o lingual, ou tirar o que estava por palatino? Não. Por vestibular? Não, não fazia nenhuma diferença. Então, a gente optou por tirar um e depois tirar o outro. Vamos dar uma olhada do outro lado aqui. Como é que está o outro lado? Olha só. Esse corte aqui é do lado oposto, onde a gente tem os dois. Vamos lá, vamos dar um zoom aqui. Opa. Ó. Olha só. Esse lado aqui é mais interessante ainda, ó. Porque parece que não, mas olha só, eu tenho um dente aqui nesse corte 16. Eu tenho um dente nesse corte 16. Tá cortando um pouquinho a tela aí para vocês? Tá, melhorou aqui, agora saiu.
E eu tenho outro dente aqui. Olha isso. Então, eu tenho dois dentes que, se eu removo o osso aqui ao redor deles, para poder tirar, aqui nessa região, vamos lá, aqui, eu removo esse osso aqui para poder tirar, para eu localizar a coroa. Se eu removo um pouco de osso nessa região aqui, também para poder tirar a coroa, para localizar a coroa, tirar parte da coroa e cortar o dente, eu ia criar uma área muito grande para que essa mandíbula pudesse fraturar. Bom, durante a cirurgia, eu não consigo imprimir uma força suficiente para quebrar essa mandíbula. Jamais. Jamais. Eu poderia cortar osso aqui nessa face, onde está marcado aí pelas setas vermelhas. Eu nunca ia fazer força suficiente para poder quebrar esse dente. Então, eu teria que criar espaços para localização e remoção dos dentes em si. E não fazer força para que esses dentes viessem sair daí. E foi o que a gente fez. Então, a cirurgia, ela consegue ser bem realizada, ainda que você veja com facilidade os espaços que vão ficar dos dentes, você consegue, então, trabalhar essa cirurgia com bastante segurança. Quando o paciente ele procurou a gente, ele foi bem sincero em dizer que já tinha 2 ou 3 anos que ele tinha descoberto esses dentes e que ele tinha muitas dores de cabeça. E essas dores de cabeça dele, ele acreditava que era por conta dessa quantidade de dentes, a proximidade desses dentes com o canal alveolar inferior, e nós também acreditamos nisso. E quando a gente partiu para poder fazer a cirurgia, a gente partiu consciente de que isso estaria, então, livrando o paciente desse desconforto, né? Fazer essa cirurgia e não fazer a cirurgia de terceiro molar também é uma coisa que não faz muita parte, né? Se a gente voltar aqui e observar nessa formatação 3D, vocês vão observar que existe uma inclinação do terceiro molar que também, né, estava impactado no segundo molar, e essa impactação, ela gera um transtorno para a gente, que esse dente ele não vai sair sozinho, ao mesmo tempo ele reabsorve, pressiona, comprime o dente vizinho, né? Então, assim, nós jamais pensamos em fazer esses dentes pré-molares e evitar fazer os molares. Opa, essa fotinha aí virou. Bom, mas aqui serve para a gente ter uma ideia, uma noção do quanto esses dentes estão inclinados, né? Apesar da imagem ter virado, olha só, a imagem virou 180 graus e nós estamos vendo o dente aqui, ó, terceiro molar totalmente inclinado, certo? Esse dente ele não vai sair daqui sozinho. Existem teorias que falam que o terceiro molar ele não tem força suficiente para poder empurrar os dentes. Mas eu já vi terceiro molar reabsorver raiz de segundo molar, eu já vi terceiro molar ajudar no apinhamento de dentes, eu já vi terceiro molar fora do espaço dele, migrando pela mandíbula em região de forame mentoniano. E uma foto que foi postada essa semana, que eu até iria entrar para discutir o caso, de um dente que subiu a mandíbula do paciente. Gente, enquanto o dente não acha um antagonista, enquanto o dente não entra em oclusão, enquanto o dente não expõe a coroa, enquanto ele não fixa e não perde a cápsula coronária, ele continua migrando no osso. Então, assim, aquela cirurgia lá, daquele dente que estava lá no ramo da mandíbula, aquilo lá não é uma cirurgia ambulatorial, aquilo é uma cirurgia que você vai fazer em um hospital. Para fazer aquela cirurgia em um hospital, o princípio é o mesmo que a gente está falando aqui, ó. Por que eu vou tirar esse dente? Eu vou tirar esse dente porque se eu não tirar, ele vai absorver o vizinho e o paciente vai perder o vizinho. Eu já vi isso acontecer e eu falo para vocês que isso aí é uma coisa muito chata de acontecer, porque o paciente, ele não espera que isso vai acontecer e ele tem medo de fazer o terceiro molar, porque ele já passou por outros dentistas que falaram para ele, ó, terceiro molar seu eu não faço, é muito difícil, é complicado, né? E isso daí gera medo no paciente e ele acaba não fazendo. Então, assim, esse é um caso clínico que não é por causa dos terceiros molares que eu poderia fraturar a mandíbula, não. Mas em função da presença dos pré-molares, da região onde eles se encontravam, da condição de conformação deles, é que a gente, então, entraria e correria no risco de ter uma fratura dessa mandíbula. Bom,
Aqui eu diria para vocês que, mais do que fratura, o que acontece na clínica do dia a dia é a luxação, gente. Isso acontece com muito mais frequência do que a fratura. Como a gente falou para vocês, para fraturar uma mandíbula, o cara tem que ser bruto mesmo. Ele tem que entrar com o objetivo de fraturar essa mandíbula. Ele não pode ter visto uma radiografia para ver o tamanho da raiz, para ver a inclinação do dente. Então ele entra para poder fraturar a mandíbula. Já a luxação não. A luxação ela acontece com muito mais frequência e essa luxação, às vezes o próprio paciente ele já sabe que tem essa fragilidade dos côndilos e essa questão de frouxidão dos ligamentos condilares acaba liberando, soltando os côndilos para a região anterior. E esse deslocamento de mandíbula é muito mais comum do que a luxação. Aí sim, a luxação eu concordo com vocês, tá? Sobre luxação a gente pode voltar depois numa outra aula e falar sobre ela. A luxação é algo que a gente consegue voltar a reverter. É algo que a gente precisa ensinar para o paciente, porque às vezes ele tem a mandíbula que desloca, que tem esse processo de luxação com muita facilidade, e se ele não tem alguém para poder ajudar ele a voltar, ele não consegue voltar sozinho. Eu já vi pacientes que tiveram, então, problemas com relação a isso, de luxação, passar de um dia para o outro, e às vezes até 2 dias, dependendo do lugar, da cidade que ele venha morar. Então, assim, falar que isso não é uma coisa que a gente precisa ter atenção é bobagem. Precisa ter atenção, sim. A luxação é algo que a gente tem que tomar cuidado. A luxação é algo que nós vamos ter que conviver com ela. Não é só na cirurgia que acontece. Ela acontece também em outras situações, né? Colocação de aparelho ortodôntico, eu já vi, muito tempo com a boca aberta. Tratamento endodôntico de dentes posteriores. Eu já vi também por questão de procedimentos onde o paciente cansou, ele ficou tanto tempo com a boca aberta que ele, então, uma moldagem de transferência, por exemplo, de prótese sobre implante, ele não conseguia voltar, no que ele tentou voltar, a mandíbula deslocou e luxou. Então, assim, voltar a mandíbula é muito mais fácil por conta de uma luxação do que reverter uma fratura. Como eu não sou bucomaxilo, eu confesso para vocês que todo procedimento que eu faço, eu evito e tenho medo de fazer, realizá-lo para ele vir a luxar. Então, assim, como eu disse para vocês, a fratura de mandíbula, para ela acontecer, o cara tem que ser bem tigrão mesmo, né? Na gíria nossa, o cara que é tigrão é o cara que faz aqueles procedimentos que não tem muito domínio. Quando ele faz um procedimento desse, ele não tem cuidado com o planejamento, ele não se preocupa com radiografias, muito menos com tomografias, ele não tem nenhum critério com relação ao procedimento que ele vai fazer e obediência aos princípios cirúrgicos. Então, fraturar é uma arte que talvez seja mais difícil de acontecer dentro das complicações, né? Então, para a gente fazer uma comparação aí entre a fratura e a luxação, fica aqui então o detalhe que a fratura durante uma cirurgia de terceiros molares ela é muito mais complicada. Eu vi alguns alunos postando lá no grupo que não estava achando artigo sobre fratura mandibular como acidente ou durante a cirurgia, e realmente, eu vou ser sincero para vocês, é muito difícil vocês conseguirem achar um artigo que vai falar de fratura durante a cirurgia. Até relato de caso clínico. Porque, assim, seria vamos chamar aqui, então, uma atrocidade, uma brutalidade muito grande você conseguir fraturar. Bom, eu pensei em várias situações para poder ensinar isso para vocês, para poder colocar isso aí para vocês. Aqui eu deixo meus contatos, meu muito obrigado. Eu não gostaria de deixar essa aula ficar muito extensa por causa do tempo, né? O próprio horário que a gente começou, mas eu queria abrir um espaço aqui para quem quiser fazer algum comentário, que eu possa abrir os microfones de vocês, a gente colocar aí então as dúvidas, colocar então aí fazer as suas colocações para vocês não dormirem talvez angustiados, porque eu talvez não tenha trazido aqui
aquilo que vocês desejavam encontrar, né? Que eram várias mandíbulas fraturadas por vários procedimentos cirúrgicos. Eu infelizmente, já removi muito terceiro molar, de muita complicação, inclinado, vertical horizontal, ou até mesmo com a raiz longa, com a raiz dilacerada, e talvez pelos cuidados que a gente tem, pelo cuidado de não ser um bucomaxilofacial, eu confesso aqui que nunca tive nenhum tipo de complicação nesse sentido e sempre tive muito cuidado para que isso não viesse a acontecer. E nem por isso a gente realiza cirurgias fáceis, pelo contrário. A gente acaba realizando cirurgias bem complexas que chegam para a gente, às vezes, depois de muito tempo que o paciente está procurando alguém para poder ajudar. Então, assim, fica aqui o meu muito obrigado mesmo. Eu vou reverter a tela aqui para a gente poder conversar. Vou abrir as telas de vocês. Olha só, essa hora nós temos aqui mais de 20 pessoas na sala de aula. Se tiver alguém que quiser comentar alguma coisa, a tela de chat minha está aberta aqui do lado. Se quiser fazer alguma pergunta, o professor Castelo está aí na sala de aula. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, se eu não souber responder por acaso, eu não tenho nenhum medo nem vergonha de falar para vocês, porque a gente busca compartilhar aquilo que a gente faz e a gente faz aquilo que a gente ama fazer. Então, assim, trabalhar com cirurgia, trabalhar com remoção de terceiros molares, implante, enxerto, parte periodontal, para nós isso é um prazer. E nós vamos compartilhar esses conhecimentos com vocês. Se por acaso o conhecimento que vocês quiserem que eu traga aqui seja algo que não seja da minha ossada, por exemplo, eu não vou falar para vocês sobre Lefort, não saberia falar sobre Lefort, mas a gente tem na nossa equipe pessoas competentes para fazer isso. O professor Castelo Pedro, ele é um bucomaxilo com bastante experiência, então, nesses casos, ele pode trazer para a gente aí cirurgias de retrognatismo, de maxila e mandíbula, e por aí vai, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, deixar um comentário aqui no chat. A gente pode abrir também o áudio, o vídeo de vocês, caso alguém queira mostrar sua cara, falar, ok? Castelo, seu áudio está aberto aí. Se você quiser fazer algum comentário, está todo mundo escutando. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula que nós temos estado apresentando nessa sequência de aulas ou de videoaulas ao vivo. É sempre um prazer a gente poder abordar assuntos pertinentes que estão relacionados com o nosso dia a dia. Acreditamos que são profissionais da área de odontologia, não é, que estão interessados em buscarem mais conhecimentos. E nós estamos dispostos, na verdade, nós sempre buscamos, eu e o professor Leandro e outros profissionais que estão envolvidos nesses projetos que nós temos desenvolvido, partilhar conhecimento. E como o professor bem falou, o tempo é muito curto para a gente abordarmos um tema tão interessante como esse, e praticamente ele atingiu todas as vertentes do que nós podemos esperar de uma abordagem, não é, relacionado com essas complicações e com as implicações que podem ocorrer, não é, no advento desses acontecimentos, dessas situações ou dessas complicações no verdadeiro sentido da palavra. Então, é muito difícil a gente tentar falar, porque é muito mais fácil, na verdade, que vocês expõem as vossas dúvidas. Nós trouxemos aqui, então, uma discussão para que vocês possam se manifestar, e todas aquelas condições que não foram abordadas aqui, que sejam de vosso interesse, nós também estamos aqui dispostos para podermos esclarecer, não é? E caso a gente não tenha a resposta no momento, nós vamos buscar essa informação no sentido de podermos, então, partilhar essa informação com vocês. E o objetivo do grupo, o objetivo de todos nós é aprendermos e partilharmos com as ideias, os conhecimentos. Nós estamos vendo aqui que tem muita gente de várias cidades daqui do Brasil, então podem realmente ficar à vontade, porque eu, o professor Leandro e toda a equipe aqui estamos dispostos a podermos partilhar esses conhecimentos, e que fiquem à vontade. Eu acho que o tema foi bem abordado, é um tema muito amplo, é um tema interessantíssimo,
e nós precisamos do vosso respaldo para nós sabermos realmente o que mais interessa a vocês e se a gente podemos, então, compartilhar ou então contribuir de alguma forma, não é, nessa inquietação do dia a dia do consultório, do dia a dia da faculdade. Cada faculdade tem uma filosofia de ensino, tem algumas informações que são omitidas, tem algumas informações que são mais divulgadas, mas nós estamos aqui também, na medida do possível, podermos falar de tudo um pouco, como colegas, como profissionais, e com preocupação de que vocês estejam fazendo as coisas de forma correta. Então, sejam bem-vindos. O tema está ótimo, professor, parabéns. É um tema bem escolhido, um tema que eu acho que esclareceu muita coisa, a questão jurídica, a questão da avaliação do profissionalismo, da ética, da explicação, da busca pela informação, do conhecimento do paciente, de esclarecer o que pode ser feito para o paciente está envolvido no tratamento, esclarecer para os tratamentos as implicâncias, saber as limitações, o que pode ser feito, dividir as etapas cirúrgicas, exatamente para poder evitar, não é, situações que podem desagradar tanto o paciente quanto o profissional e todos os envolvidos nesse procedimento. Então, para resumir tudo, eu costumo dizer que às vezes você não precisa necessariamente fazer uma cirurgia fantástica, um procedimento fantástico, mas sim como você conduz um tratamento. Essas limitações, esse QI que você vai ter de poder dizer que não, vou fazer um dente, depois vou fazer o outro, você ter segurança e o paciente sentir essa segurança e passar essa informação por tomando essa decisão, você pode fazer uma cirurgia fantástica num dia e no outro dia não ser uma cirurgia fantástica, mas você ter uma conduta terapêutica e ter uma postura de condução do tratamento adequado para no seu consultório, ou então que chegar em sua mão, você poder ajudar o seu paciente. Muito bom, mas eu vim correndo para que eu pudesse estar aqui com vocês. Valeu. Obrigadão, Castelo. Não fiquem à vontade, depois questionar. Eu agradeço, eu sei que você estava em outra cidade, que você estava em outra faculdade aqui próxima, e quando a gente se programou e a gente combinou de fazer isso, eu acabei me esquecendo que esse seria um dia que você estaria praticamente voltando, retornando de Mato Verde. Então, assim, eu peço até desculpa para você, mas eu também pensei em marcar mais tarde por conta mesmo do horário aqui, para mim é mais tranquilo. Eu não sei se para todo mundo esse foi o melhor horário. Eu aceito sugestões lá no grupo. Se vocês quiserem aula no sábado, para a gente poder compartilhar, a gente marca um sábado. Se vocês quiserem aula no domingo, a gente marca aula no domingo. Se surgir um caso clínico, se vocês quiserem discutir o caso clínico aqui no grupo, a gente coloca no grupo, faz uma mesa redonda e todo mundo fala. Porque aqui o fato de a gente ter os microfones desligados é só por uma questão mesmo de o áudio. Quando fala de todo mundo, acaba que o nosso fica mais difícil. Mas eu posso abrir o áudio de todo mundo aqui para vocês verem como funciona. E aí, se alguém quiser se manifestar, se alguém quiser falar, é muito tranquilo isso daí, tá? É porque tem muita gente que fica com vergonha. Eu acho que, assim, a maioria de vocês são alunos. Eu sei que existem alguns professores, algumas pessoas que já são formadas e estão no grupo também. Isso é interessante para a gente. Nós não temos nenhum tipo de preconceito com relação a nenhum tipo de profissional, de aluno, de nada. Aqui para nós o que interessa é compartilhar o conhecimento. Então, assim, às vezes você tem um caso aí que você viu de fratura de mandíbula na faculdade e tudo, eu gostaria de saber mais se alguém já conseguiu fraturar uma mandíbula de um paciente consciente, né? Eu já vi muita luxação de mandíbula, quando faz os 4, demora muito tempo. O fato de anestesiar os 4 também há um relaxamento do ligamento, então acaba fragilizando e acontecendo a luxação.
Mas fratura, eu vou falar para vocês que clinicamente eu nunca vi, e eu acho muito difícil uma pessoa com sã consciência deixar uma outra pessoa com instrumental, com uma alavanca, ele conseguir fraturar uma mandíbula. Eu acho muito difícil isso daí. Talvez isso fosse realmente incorrer na falta de planejamento, na falta de cuidado, na falta de zelo e talvez no falta de compromisso com o que está fazendo. Ok? Dúvidas? Perguntas? Alguma objeção amargamente grande no coração de vocês? Pode xingar também, pode colocar lá no WhatsApp, lá, não gostei e não quero saber disso, não me interessa, não é o meu assunto, não é a minha pegada. Eu acho que a gente acaba falando de coisas fora, não só de cirurgia, né? Igual falar de luxação. Luxação não é uma coisa da cirurgia somente. Luxação é algo que pode acontecer com qualquer profissional da área da odontologia. A gente pode até trazer uma aula de luxação, trazer uns vídeos de luxação. Eu não consegui achar no meio dos meus vídeos aqui, eu estou sem um dos HDs, ficou na clínica, mas a gente tem vídeo de voltar mandíbula que foi luxada. Isso não aconteceu uma nem duas vezes com a gente então tem uma experiência para compartilhar com vocês também sobre isso. Se for um tema que vocês quiserem, a gente volta lá, coloca, e numa oportunidade a gente marca a aula. Ok? Comentários? Chat? Alguém quer que abra o microfone? Camila Grielli. Obrigado, Camila. A gente está aí para somar os conhecimentos. Pode contar com a gente. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Qualquer sugestão de aula também, Camila. Você já está no mercado, está trabalhando, está encarando agora as dificuldades da realidade do serviço odontológico. Pode entrar e falar com a gente. Obrigadão aí para todo mundo. O Diego Salles Pedro, Gabriel Venini, Marcelo, Viviane Nunes, o Wagner, a Micaela Lima, Bruna, Castelo mais uma vez, parceirão aí nos desafios do estudo da cirurgia e nos cursos que a gente ministra. O Wagner, Luísa, Salatiel, Marcos Vinícius de Jundiaí, valeu demais, meu querido. A Nila de Caruaru, Tamires, Christian Camboim, valeu, brigadão, Christian, ficar até agora. Jones Brito, valeu. Alexandre Veloso, Lucas Teixeira. Acho que eu falei o nome de todo mundo, teve alguns que passaram por aqui, mas vai ficar gravado, vai ficar registrado. Nosso, sinceramente, muito obrigado. E qualquer dúvida, se por acaso por aqui a gente não conseguiu falar tudo que vocês gostariam, a gente pode continuar a discussão lá no WhatsApp, ok? Tudo tranquilo? Se sim, por favor, manifestem no chat. Se quiserem abrir o áudio, fiquem à vontade. Chuveiro. Alexandre Veloso está perguntando aqui, no caso de uma luxação de mandíbula, qual a melhor alternativa a ser tomada? Bom, Alexandre, luxação de mandíbula, o côndilo geralmente ele desloca para a região anterior, né? E quando a gente tem isso, uma das coisas que a gente já percebeu é que todo mundo sabe a técnica de posicionamento. É colocar proteção nos dedos polegares, levar esses dedos na região de primeiro molar inferior do paciente. A gente faz uma pequena compressão para frente, abaixa e joga para trás. Para que isso? Para que o côndilo ele passe a eminência condilar. Então ele precisa de descer um pouquinho. Na hora que você vai descer, você joga ele um pouquinho para frente e volta ele para trás. Na teoria, isso é muito fácil. O que, na verdade, na prática, a gente tem maior dificuldade de voltar a isso, Alexandre, é porque o paciente ele sente um pouco de desconforto. Na verdade, ele sente muito desconforto. É mentira minha falar que ele sente pouco. Ele sente muito desconforto. Então, uma coisa que a gente faz é pegar o paciente e colar ele na parede. Você pega a cadeira do paciente e cola ela na parede, para a cabeça do paciente ficar apoiada na parede. Ela não pode ter um espaço assim, ó.
Porque se ela tiver um espacinho assim, na hora que você fizer a força, o paciente, ele vai para trás. Então, assim, é segurar firme na mandíbula, apoiar a mandíbula, você vai tracionar a mandíbula do paciente um pouquinho para frente, para ela poder, o côndilo descer, mas jogando para frente e jogando para trás. Então, assim, o movimento geralmente não é por questão de força. No paciente, você vai no ouvido dele e fala, relaxa, relaxa, calma, eu vou te ajudar, eu vou voltar isso aqui para o lugar, e você vai tracionar essa mandíbula e dar uma voltinha com ela para trás e encaixar ela no lugar. Só que se o paciente não tiver com a cabeça encostada na parede, esquece. Ele vai virar, ele vai puxar, ele não aguenta de dor, tá? Então, assim, eu não achei o vídeo aqui, depois eu tenho um videozinho bem pequenininho lá, eu vou pegar esse vídeo e jogo no grupo lá, e vocês vão ver como é que é. Às vezes você posiciona, você vem, coloca e não consegue uma vez, você tenta outra vez, não consegue. Se o paciente estiver muito tenso, muito travado a mandíbula, nós já pegamos um paciente que veio de cidade vizinha aqui com 2 dias de luxação de mandíbula, o Alexandre. 2 dias de luxação de mandíbula é 2 dias do paciente com a boca aberta. Pensa isso com relação à contração muscular do paciente. O tanto que esse paciente está com a mandíbula contraída, tá? Então, assim, infelizmente, a luxação de mandíbula é igual quando o cara destronca o ombro, né? Tem gente que tem uma queda do ombro para a região anterior. A volta é dolorida para burro, o cara sente uma dor terrível e ele vai sentir dor depois. Você vai ter que dar um relaxante muscular para ele, talvez até um analgésico para ele poder suportar. Mas na hora de voltar, você tem que saber o movimento correto e a puxada para o lugar certo. O paciente sente muita dor, mas volta, tá? E é igual a gente está falando, na teoria é muito fácil, mas na prática não é tão fácil assim, porque esse detalhe do paciente estar encostado a cabeça e a gente entrar no paciente firme e a gente fazer o movimento certo e voltar essa mandíbula para o lugar é que é o detalhe mais complicado, tá bom? Depois eu vou jogar um vídeo, fica um compromisso aí, depois do Jackson, a Bruna me ajudarem, para a gente poder colocar esse vídeo no ar aí, para vocês verem como é que a gente faz no caso da luxação. Cristian está falando aqui que seria bem interessante fazer uma videoaula abordando o assunto